que nós estamos colocando aqui, não está aí o passador aqui, que é sobre, tá lá, vai passando por ali, que é justamente mente e pensamento. Diz assim, ó: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O primeiro lugar que você tem que imaginar é que Deus, ele é profundo e você é raso. Então o sofrimento existe por uma profundidade que vai fazer, que faz com que você imagine que você é raso. Alguém fala assim, nossa, como você é profundo. Não, considere que você é raso, você está nadando no pires, né? Você está aí, quem nada no pires é formiga, né? Não dá para nadar no pires, né? Você mergulhar de cabeça no pires vai quebrar tudo, inclusive o pires. O que você precisa? Entender a profundidade. Por isso, não deixa nenhum pensamento te ferir, porque ele é mais profundo. Não é só aquilo que você recebe. Você vai entender. E eu amo os pensamentos. Então, a Sofia, quando eu chego em casa, às vezes estou correndo uma coisa para outra, ela fala assim, o Daniel fala assim, ai pai, estou chateado, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, Daniel, resolver. A Luísa fala assim, ai, não sei o que fizeram, não sei o que lá, tal. Aí a Sofia, pai, tive uma ideia. Eu falei, essa aí sabe me segurar mesmo. Senta aí. Aqui. Me diz qual a sua ideia. Que eu amo ideias. Eu amo ideias. As reclamações vamos resolver. Isso é da perspectiva de cada um. Mas ideia, para mim, é tudo. O que eu passo o dia inteiro fervilhando em pensamentos. E eu quero que você tenha na sua vida a marca que os pensamentos de Deus, eles são mais profundos. Oh, que profundos são os seus pensamentos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Deus está colocando na tua vida a marca dessas obras. Está fazendo você viver o poder desse pensamento. Então, nós vamos falar sobre indução, dedução, transmissão, revelação, explicação. Vamos falar cada um do dia. Hoje vamos falar sobre indução. Então, o que significa a marca de um pensamento indutivo? O que é indução? A indução é um processo de elaboração do raciocínio, que parte de casos particulares para chegar, então, em conclusões gerais. Isso é indução. É o oposto da dedução. Então, a indução vai do particular para o geral. E exatamente isso é a marca do que Deus tem para a tua vida. A religião, ela tem deduções. Nós vamos ver isso amanhã, como isso é pernicioso. Como é muito importante você praticar um pensamento indutivo. E como é bom você sair fora das deduções satânicas e malignas, porque a dedução, nós vamos ver amanhã, é o que Satanás fez para enganar o homem. Mas a indução é Deus mostrando como que ele realmente quer, em pequenos sinais, mostrar grandes verdades. E você vai estar atento ao pequeno, vai estar atento ao detalhe. E naquele detalhe você vai entregar e vai enxergar o grande de Deus. Como é bom você praticar a indução. Partir do pequeno e chegar no grande. Como disse aqui, às vezes que eu fiz o teste lá no RH, o cara mandou desenhar a floresta, eu falei, já desenhei, ficou bravo comigo, achou que eu estava desdenhando dele mesmo, mas eu botei uma sementinha assim, daqui é a floresta. Porque eu enxergo na semente uma floresta. Eu enxergo no pequeno o grande. Eu enxergo, é um exercício da minha mente indutiva. Por isso que eu vou destruir processos dedutivos que são de exclusão. Onde a pessoa, ela pega todo aquele, então quer dizer que todo esse mundo conspira contra mim. Eu vou me matar, porque daqui a pouco o Putin me mata mesmo. Então, deixa eu me matar antes que ele me mate. Dedução terrível. E como as deduções estão excluindo a pessoa, mas a indução é um processo do Senhor. Então, veja só, que nessa indução, o seu pensamento, você vê que o pensamento do Senhor tem a origem nos sinais que guardam segredos profundos. Quais são esses sinais? Olha o que ele fala em Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, ele colocou um sinal de distância.
Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ele colocou na distância uma marca sutil de dizendo: olha, sabe qual é o teu caminho? O teu caminho é o teu pensamento. Agora, você está hoje caminhando num pensamento ou você está hoje pensando num caminho? Eu estou sempre caminhando num pensamento e pensando num caminho. Porque eu sei que há uma distância. Então, eu não vou entrar em crise de maneira nenhuma. Quando você não tem um caminho, é porque você não tem um pensamento mais alto. Industivo. Do pequeno detalhe. Olha, não tem, já fiz de tudo. Você fez de tudo no pensamento que você tinha. E se eu te der um pensamento mais alto? Então, a distância, e só a distância, é que faz você induzir soluções poderosas na sua vida. Então, quando eu me deparo diante de uma situação de aparente falta de solução, eu digo: Senhor, o que eu tenho de caminhar? Para onde eu preciso caminhar? Abre esse caminho. Abre esse pensamento, me traz um pensamento novo, me traz um caminho novo, porque dessa maneira eu vou efetivamente chegar aonde Deus deseja. Por quê? Porque Ele tem um sinal, um segredo profundo. Aonde está? Numa distância. Você não está perdido, você pode estar distante, mas você não está perdido. Eu posso ir para o Alasca e dizer que a GPS vai dar 8.000 quilômetros. Perdido não estou. Eu vou por aqui, costa leste, vou subindo, tal. Você tem um caminho. Agora, você tem um pensamento? E existe nesse momento mais caminhos ou mais pensamentos? Existe mais pensamentos. E o pensamento pioneiro é que eu vou abrir caminho pelo pensamento que Deus me deu. O nosso caminho é a Igreja Sem Placa. O nosso caminho é altar apostólico. O nosso caminho é registro de toda a revelação. O nosso caminho é o podcast, é o coworking, é o Pátio Church, é o wellness, é o Espaço Kids. O nosso caminho está sendo aberto por um pensamento. E você nunca vai ficar sem caminho e nunca vai ficar sem pensamento, porque o pensamento dele, ele é mais profundo. Agora, o que você precisa? Uma das coisas que eu mais amo, aprender. Tudo me ensina, tudo me ensina. Eu tirei ontem a foto da Pérola, de 3 anos, entregando envelope, assim. Ela queria entregar a oferta dela, né? Ela foi lá, levou, ela não alcançava, ela ficou assim, o irmão dela veio, levantou ela e ela colocou aquele envelope. Né? Que coisa maravilhosa alguém ofertar. Você precisa aprender. Aprender a pensar como o Senhor. É você vigiar nos detalhes. Já foi esse slide aí? É você vigiar nos detalhes que guardam os seus princípios. Então, aprenda a pensar como o Senhor. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 10:5, que nós vamos abater toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Adão, ele desobedeceu. Cristo, ele obedeceu. O que ele obedeceu? Ele tirou a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele fez o quê? Levou cativo o pensamento à obediência de Cristo. Se você deixar o teu pensamento não de rebeldia, um pensamento de rebeldia vai abrir um caminho de rebeldia. Agora, se você aprende a pensar como o Senhor, vigia nesses detalhes que estão guardando um princípio. Qual é o princípio? Um princípio de obediência. Não existe caminho de desobediência que me seja favorável como solução. Não existe solução na desobediência a Deus. Não existe solução quebrando os princípios de Deus. Mas Deus tem princípios. Os mandamentos quem tem são as religiões.
As religiões criam regras dos princípios. Se você volta ao princípio, você tem o que Deus falou. E Jesus, ele disse, Moisés escreveu isso? Eu, porém, vos digo. Está mudando tudo? Não, está dizendo qual é o princípio. Moisés, ele colocou na religião, pela prática da religião excludente, pela prática da religião massacrante, ele colocou as pessoas distantes dos princípios. E onde você está agora? Num caminho perdido, num pensamento perdido, porque você não está buscando o princípio do que Deus está fazendo agora na sua vida. Ele quer te dar um novo caminho, ele quer que você aprenda nos detalhes, ele quer que você quebre essa altivez. Você vai ter o conhecimento de Deus, buscando o humus, buscando a essência, buscando a tua humildade. E o teu pensamento está cativo à obediência. Eu quero obedecer ao Senhor. No dia da sua exclusão, no dia da sua lacração, no dia da sua condição contrária, você vai obedecer a Deus. Leve esse pensamento cativo à obediência. Eu quero obedecer ao Senhor. E o outro quer acabar com você. Com qual motivo? Se está ligado ao amor, é ciúmes. Se está ligado à esperança, é cegueira. Se está ligado à fé, é incredulidade. Porque a pessoa que fica cega, porque não quer ver você com esperança, quer ver você destruído, cega de ódio. Quantas pessoas estão cegas de ódio, querem me destruir, acabar comigo? Só que o teu desejo não prospera. Por quê? Porque eu não aceito. Eu não aceito o teu desejo. Eu não vou nem responder, vou olhar assim. Dá uma de filme americano. See you in court. Te vejo no tribunal. E o tribunal não é aqui não, o tribunal é o tribunal branco, o trono branco. Se veja no trono branco. Nós temos uma eternidade inteira de espírito para viver uma nova realidade. As coisas atinentes à terra têm os tribunais terrenos. Esses também são importantes. Os trabalhistas principalmente, né? Olha, os trabalhistas, porque o maior processo trabalhista aconteceu no Egito, né? Quando 600 mil pessoas ficaram livres. E depois ele foi atrás para tentar fazer acordo e morreu. Mas tudo bem, isso aí é um sinal para aqueles que querem realmente escravizar os outros. Depois que você aprender, você vai entender que todo pensamento indutivo descobre na essência a grandeza que está aplicada em várias dimensões. O indutivo não é do pequeno para o maior. Então, você vai ver que na essência existe grandeza. E essa grandeza se aplica em várias dimensões. Você vai enxergar pequenas coisas que são, na verdade, infinitas. Por que o pequeno pode ser infinito? É a ideia do infinitesimal de Newton. É a ideia do cálculo diferencial e integral. O pequeno pode ser infinito. É o que meu pai disse quando eu tinha 7, 8, 6, 7 anos, né? Que de 0 a 1 existem infinitos números. E eu fiquei bravo com ele sem entender, porque ele tinha que contar de até 1000, não partindo do 1. Depois eu vou entender, né? Como meu pai teve sabedoria, né? Faleceu aos 90 anos, mas com muita marca, muitas coisas importantes que ele deixou escritas, né? Tenho escritos coisas dele da África, das coisas que eu estava lendo, dos escritos dele, Daniel, lendo os livros dele, querendo entender o que significa um livro sobre o negro na Bíblia, né? Denunciando as situações de racismo que ele sofreu. Mas o que você vai descobrir? Olha o que o Senhor fala no Salmo 139, lindo esse salmo. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pôs a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Como é que a palavra te chegou na língua e o Senhor já conhece o que você vai falar? Porque Ele já colocou aquele pensamento. O pensamento dele vai tornar a tua palavra profética. E você vai ter na sua palavra que você fala a essência do pensamento que você recebe. Por isso, não grave discurso. Receba os princípios. E o que ele diz? Quando você abrir a boca, vai falar coisas que você não imagina.
E não é assim todos que pregam a palavra? Amém. Começa a falar e fala assim, nossa, estou falando coisa que eu nem imaginava. Precisa anotar isso. Precisa anotar o que eu estou falando. Nossa, que eu estou falando coisa que alguém está gravando, quer depois ouvir o que eu estou falando, que nem eu sei disso que eu estou falando. Porque você é um instrumento. Você, naquele momento, está induzindo o que Deus está falando através de você. Ele disse, abra a tua boca que eu vou encher. Ele disse, naquele momento, não pense o que você vai falar, o Espírito do Pai vai falar através de você. Eu vou ser boca e sabedoria, um grande mistério da indução entre o pensamento e a palavra. A palavra não chegou na tua boca, mas o Senhor já conhece tudo. Ele te cercou por detrás, por diante, pôs em você a mão dele. Oh, que conhecimento maravilhoso! Que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que nós somos os filhos de Deus, que os pensamentos contrários, divergentes, dissonantes, você está numa semana de concordância unânime, e aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida vai prevalecer, e você então vai ver que na essência você vai ter grandes e enormes implicações, porque dessa essência você vai aplicar em várias dimensões. Ele está cuidando de cada um de nós. E finalmente, aquilo que eu mais gosto aqui, ó, a indução pela observação do semelhante chega à causa comum, porque parte do efeito para a causa. Deus é assim. Deus, ele olha o efeito e fala que essa causa aqui, ó, o início. Ó o início pequeno dessa situação grande. Isso é indução. Porque você tem indução mesmo quando você observa o semelhante. O que significa isso? Pelos seus frutos o conhecereis. Pela semente, talvez você não conheça. Porque você põe uma semente de um lado, a semente do outro, você nem sabe que semente que é essa. E essa semente aqui, é limão ou é laranja? Eu tenho um pé de limoeiro em casa, né? Que logo que eu entrei na casa, tinha um pé pequeno assim, e a pessoa falou assim, não vou botar, e tinha um montão de mato do lado, vou quebrar tudo isso aqui. Eu falei, ó, guarda o limoeiro aí. Mas botaram veneno em tudo, e o limoeiro ficou lá. E eu falei, bom, eu tenho esse tempo desses 30 meses aqui, vamos ver o que Deus fala, porque era o dia 22. E daí, no dia 22 eu fui lá, o limoeiro estava grande, tá até maior do que eu, e não só vi folha, não vi nenhum fruto. Eu falei, bom, vamos ver esse fruto aqui. Daí o senhor falou assim, pai, eu peguei um limão do limoeiro e já fiz uma limonada. Eu falei, você pegou o fruto, eu nem vi. Eu nem vi o fruto que tinha naquele limoeiro. Mas se a minha filha pegou o fruto, então o fruto é com ela. E a continuidade está com ela naquilo que ela vai realizar. Porque tudo na minha vida é um sinal profético. Tudo é algo pequeno que se torna grande. E você vai ter realmente, na observação do semelhante, vai chegar a uma causa comum. Você vai partir do efeito para a causa. Por que isso aconteceu? Porque tem um sinal pequeno. Pelo seu fruto você vai ser conhecido. Vai colher porventura a uva dos espinheiros? Vai colher filho dos abrolhos? Não. Eu vou colher a semente que corresponde. Eu vou ser indutivo sempre. Por isso, eu quero que você saiba essas 3 coisas que nós vamos orar para que você seja realmente abençoado nessa marca poderosa da oração da fé, da vitória. A oração da vitória hoje vai dizer para você, eu quero pensamentos mais altos. Eu quero enxergar novas sementes. E eu quero viver frutos que eu ainda não produzi. Porque você vai induzir seus pensamentos. E você vai enxergar nos detalhes a grandeza de Deus. E você vai encontrar nessa essência um poder tão grande e maravilhoso que vai trazer a você a mente e o pensamento cativos à obediência de Cristo. E eu desejo que você tenha uma semana muito feliz com aquilo que nós vamos falar, indução, dedução, revelação, explicação, transmissão. Como o pensamento se forma e como no pensamento do Senhor Ele vai trazer para você aquilo poderoso, aquilo que você 100% vai viver.
Você não vai ser refém de coisas negativas. Você não vai ser refém de pedras colocadas no seu caminho dizendo, acabou esse caminho. Isso é o que você pensa. Deus tem caminhos infinitos. Você não vai estar debaixo da condição de ninguém colocando obstáculos em você. É você que está criando. Quer pensamentos mais altos? Quer caminhos mais altos? Quer enxergar na semente a floresta? Quer levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Quer ser conhecido pelos frutos, conhecedor da semente, que é a palavra que está gerando em você aquela posição? É isso que eu quero aproveitar na sua vida agora, na oração da vitória. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o teu pensamento é mais profundo. O teu pensamento é tão maravilhoso. E enxergar que o Senhor escreveu todos os nossos dias. Eu quero que cada um dos que estão nos ouvindo e assistindo agora recebam no seu pensamento a tua visitação, receba no seu pensamento a tua vitória, receba no teu pensamento a marca de uma alegria tão grande e poderosa que vai nos fazer enxergar que o Senhor tem para cada um de nós realidade, frutos, oportunidade, visitação. Nos tire da nossa pequenez, da nossa limitação, nos arranque das situações que são contrárias a nós mesmos, nos coloque num horizonte, num cenário onde os seus pensamentos e os seus caminhos se abram para cada um de nós. Todos que nesse momento se encontram na aflição de não encontrar saída para a sua vida, recebam o teu pensamento e vão receber o seu caminho. Recebam o teu pensamento pela tua palavra e vão ver caminhos abertos por ela mesma como fruto. Nós vamos consagrar cada semente e nós vamos enxergar que nós somos reconhecidos pelos frutos, por essa correspondência da tua palavra e do teu resultado. A palavra boa vai gerar um fruto bom. A palavra maldita está fora da nossa vida. Nós vamos ter palavras boas porque nós somos árvores boas, geradas pela tua palavra, e abre os teus caminhos, os caminhos da vida, não os caminhos da limitação. A dicotomia do bem e do mal vai criar a morte, mas a vitória da vida vai trazer eternidade. Guarda os teus filhos nesses caminhos eternos e nos deem pensamentos indutivos, e de cada sinal nós estamos enxergando banquetes grandes no Senhor. De cada migalha, como fez a mulher cananeia, nós estamos enxergando o teu banquete. Nos faça incluídos nessa indução poderosa. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.